A mensagem da capa era óbvia. Eu estava no futuro. Um futuro sombrio que dizimou a raça humana. E o grande responsável tinha sido eu. Eu me senti um assassino. Eu tinha destruído tudo e todos. Aí logo eu pensei naquele porta-retrato e, é claro, não era um parente, era a minha noiva. Só que ela estava mais velha. Eu não podia imaginar, eu não tive culpa. Agora eu vou ter que viver em um mundo sem ninguém. Não sei se eu vou ser capaz, eu não sei se isso é o que eu quero. Talvez eu simplesmente devesse dar um fim a tudo isso e ser oficialmente o último humano da Terra. Eu deitei no sofá incrédulo e desesperado. Eu chorava como nunca antes, era um sofrimento indescritível. Aí logo de manhã eu ainda estava em prantos, agarrado à foto de Helena. De repente eu escutei um barulho. Será que não era o fim? Será que estavam apenas todos escondidos? Eu corri para a rua e da sacada eu pude ver um grupo de pessoas vestindo roupas brancas e largas do lado de fora do portão. Ao me verem, levantaram suas armas. Alguns com arco e flecha, outros com lanças, e um deles estava com uma pistola. Eles gritavam para que eu descesse e, se desobedecesse, iriam atirar. Eu não tinha mais nada a perder, eu não precisava obedecê-los, mas me veio uma esperança de que talvez Helena estivesse viva. Eu desci a sacada, pulei o portão e me vi cercado por aquela gente que ficavam me mandando caminhar. Enquanto caminhávamos pela rua, eu observei que o grupo era formado por pessoas de todas as idades e etnias. Eram extremamente magros, pareciam pessoas realmente desnutridas. Além disso, o semblante deles era sofrido e até um pouco raivoso. Após andar alguns minutos pela estrada, nós entramos na mata e começamos a subir um morro por uma trilha. Depois mais de algum tempo caminhando no meio da floresta, chegamos numa cachoeira que desembocava numa pequena piscina natural. Então eles formaram uma fila e um a um começou a caminhar por um caminho raso da água e atravessaram a queda d'água da cachoeira. É claro, eu fui empurrado e forçado a segui-los. Ao passar pela queda d'água, foi-me revelada uma caverna. Ao entrar alguns metros para dentro, eu me deparei com uma grande sala esculpida na pedra, com o teto liso, arredondado, o que me lembrou muito a nave em que eu fui mantido prisioneiro pelos alienígenas. Entre várias pessoas que estavam sentadas pelo canto, uma me chamou a atenção. Um homem vestindo roupas brancas e largas, assim como todos os outros, mas era um homem loiro. Era exatamente o homem que eu havia visto na nave. Ele ficou me encarando por alguns segundos e veio na minha direção. Ele colocou a mão no meu ombro e disse que agora eu estava pronto para fazer a coisa certa. Eu estava completamente em choque. Ele estava exatamente do mesmo jeito que eu havia encontrado ele na nave. Dessa vez ele estava falando e eu não parecia estar hipnotizado. Naquele momento, a única coisa que eu consegui sentir foi raiva. Eu tirei a mão dele do meu ombro de maneira bem agressiva e eu comecei a xingá-lo indo na sua direção. Ele foi recuando um passo de cada vez. Os outros que estavam no local se levantaram e ficaram quietos, apenas assistindo assustados ao meu ataque de fúria. Eu questionava os gritos, o que havia acontecido e por que tinha acabado com a minha vida. Eu estava em desespero e eu não contive as lágrimas enquanto gritava tudo o que estava sentindo. Era uma tristeza tão imensa que eu não consigo nem descrever. Alguns se aproximaram de mim, mostrando a intenção de me conter, mas o homem loiro impediu. Ele apenas ficou dando passos para trás enquanto eu o colocava contra a parede. Ele simplesmente não dizia nada e só ficava olhando no fundo dos meus olhos. Naquela hora eu não o agredi, na verdade eu nem pensei nisso, eu só estava triste e com raiva. Não era da minha personalidade agredir outra pessoa, violência nunca foi algo que eu pratiquei. Depois de esbravejar um pouco, eu perdi as forças, me ajoelhei no chão.
Coloquei a mão no rosto e chorei compulsivamente. Quando eu finalmente me recompus, eu levantei, ainda secando as lágrimas, eu olhei para aquele homem e ele, ainda com uma expressão tranquila, apontou para cima. Eu olhei e todas as paredes da caverna começaram a escurecer, assim como quando eu estava dentro da nave, e pouco a pouco o sol foi entrando e iluminando toda a caverna. As árvores e a cidade ao fundo foram reveladas e um lindo céu azul surgiu. De repente, tudo ficou rápido e eu pude ver a cidade diminuindo logo abaixo dos meus pés. Eu estava dentro da nave novamente. Todos que estavam ali me abraçaram enquanto eu, anestesiado, olhava para o nada, completamente vazio por dentro. Apesar de tudo que eu ainda sentia, toda a tristeza, toda a raiva, eu ainda sentia um certo conforto no abraço deles, mesmo que eu nunca tivesse visto nenhum deles antes. Quando todos já haviam me abraçado, o homem loiro, que ficou por último, colocou a mão na minha cabeça e eu perdi a consciência, enquanto ao fundo eu vi através do domo a nave indo para o espaço. Quando eu acordei, eu estava novamente no meio de um gramado. Era noite e eu conseguia ver as estrelas. Meu primeiro pensamento foi: de novo não. Não tinha vontade de levantar, eu estava completamente entregue à tristeza. Eu fiquei alguns minutos ali, até que me veio à cabeça que, se aqueles humanos haviam sobrevivido, Helena também poderia estar viva. No fundo eu sabia que era impossível, porque se os jornais datavam de 2079 e a casa estava abandonada, com certeza era muito mais no futuro que isso. Sabe-se lá quantos anos a mais. Helena, mesmo que tivesse sobrevivido, seria uma idosa. Poderia inclusive já ter falecido por causa da idade ou das condições precárias com que os sobreviventes ficaram. De repente, um barulho de carro me chamou a atenção. Eu levantei meu tronco para ver o que era e estava na mesma estrada de antes. Mas um carro estava passando pela estrada, os postes estavam com as luzes ligadas. Eu me levantei para gritar e chamar por ajuda, mas antes que pudesse reagir, eu vi uma luz muito forte que quase me cegava. O carro freou com tudo e se jogou para o acostamento. Três alienígenas desceram da nave e foram até a lateral do carro. Depois eles abriram a porta e puxaram o ocupante do veículo. E foi nesse momento que eu me toquei, que aquele cara era eu. Eu me reconheci naquela situação. Eu estava me vendo na noite da abdução. E enquanto dois alienígenas levavam o meu outro eu para a nave, um terceiro alienígena olhou para mim. Mesmo de longe, eu no meio das árvores, no escuro, ele sabia que eu estava ali. Ele me olhou por alguns instantes e depois seguiu o caminho para a nave. Em seguida, a nave decolou em altíssima velocidade e simplesmente desapareceu no céu, como num piscar de olhos. Eu corri para o carro e vi meu celular, minha carteira, minhas coisas. Eu liguei o carro e voltei para a casa de Helena. Eu queria muito vê-la e ter certeza de que tudo estava bem. Chegando lá, eu a chamei, eles ainda estavam na sala, no andar de baixo, fechando as coisas para irem dormir. Helena, ouvindo o meu chamado, desesperado, saiu para a rua correndo, abriu o portão e perguntou preocupada o que estava acontecendo. Me perguntava por que eu estava com o rosto inchado de quem havia chorado por horas e por que eu estava abatido e sujo de terra. Eu apenas a abracei e chorei aliviado. Ela me convidou para entrar e insistiu, mas eu apenas lhe disse que voltaria outra hora. Então, tendo a certeza de que agora estava tudo bem, eu voltei para o carro e fui em direção ao laboratório, porque agora eu sabia exatamente o que eu deveria fazer.